Bem-vindo ao canal. Buscando ao Senhor, vamos orar juntos. Entregue seu coração e respire fundo. Senhor Deus, eu venho diante da Tua presença neste momento com o coração aberto e a alma sedenta por Tua proteção e Teu cuidado. Eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer, que minhas forças são limitadas e que minha capacidade humana não é suficiente para enfrentar as batalhas espirituais que se levantam contra a minha vida. Por isso, eu me coloco debaixo da Tua autoridade. Eu me escondo no Teu esconderijo. Eu busco refúgio à sombra das Tuas asas poderosas, porque sei que somente em Ti encontro verdadeira segurança e paz que excede todo o entendimento humano. Eu declaro nesta hora que Tu és o meu Deus, o meu refúgio inquebrantável, a minha fortaleza inabalável, e em Ti eu deposito toda a minha confiança. Não confio em minhas próprias forças. Não confio na sabedoria dos homens. Não confio nas soluções que o mundo oferece, porque todas essas coisas são passageiras e falhas. Mas a Tua fidelidade permanece para sempre. A Tua palavra nunca volta vazia, e as Tuas promessas são sim e amém para todos aqueles que creem. Por isso, eu escolho crer, eu escolho confiar, eu escolho descansar em Ti mesmo quando tudo ao meu redor parece desmoronar. Pai, eu trago diante de Ti a ansiedade que tem tentado dominar meu coração e controlar meus pensamentos. Essa ansiedade que me faz acordar no meio da noite com o coração acelerado, que me faz imaginar cenários terríveis que ainda nem aconteceram, que rouba minha paz e me impede de viver plenamente o presente que Tu me deste. Eu reconheço que essa ansiedade não vem de Ti, porque a Tua palavra diz que Tu não nos deste espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, em nome de Jesus, eu rejeito todo espírito de ansiedade que tenta se estabelecer em minha mente e em meu coração. Eu me posiciono agora em guerra espiritual contra toda a força das trevas que tem alimentado esse medo e essa ansiedade em minha vida. O inimigo quer me paralisar, quer me fazer crer que estou desamparado, quer me convencer de que o futuro é sombrio e sem esperança. Mas eu me levanto com a autoridade que Tu me deste através do nome de Jesus Cristo e declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Declaro que todo espírito de medo precisa se curvar diante do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Senhor, a Tua palavra promete que Tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu entendo que o passarinheiro representa o inimigo que arma ciladas para capturar minha mente e meu coração. Ele coloca armadilhas disfarçadas de preocupações legítimas, de medos razoáveis, de ansiedades justificáveis. Mas eu não cairei nessas armadilhas porque Tu és o meu libertador. Tu conheces cada cilada antes mesmo de ela ser armada. Tu vês cada plano do inimigo antes mesmo de ele ser executado. E Tu me guardas e me proteges com Teu amor infinito e Teu poder incomparável. Cobre-me agora com as Tuas penas, ó Deus, e permite que eu encontre refúgio debaixo das Tuas asas. Assim como a águia cobre seus filhotes para protegê-los do perigo, assim como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas quando a ameaça se aproxima, eu me escondo em Ti, Senhor. Debaixo das Tuas asas, há segurança, há paz, há descanso para minha alma cansada. Ali o inimigo não pode me alcançar. Ali o medo não pode me dominar. Ali a ansiedade perde seu poder, porque estou envolvido pelo Teu amor, que é mais forte do que qualquer força contrária. A Tua verdade é o meu escudo e o meu broquel, e eu escolho me armar com essa verdade neste momento. A verdade de que sou amado por Ti com amor eterno. A verdade de que Tu tens planos de paz para mim e não de mal. A verdade de que Tu estás comigo em todos os momentos
e nunca me abandonarás. Quando as mentiras do inimigo tentarem penetrar minha mente, eu levantarei o escudo da tua verdade, e todas as setas inflamadas serão apagadas. Quando os pensamentos de medo tentarem me dominar, eu declararei a tua palavra, e esses pensamentos serão destruídos pelo poder do teu Espírito. Eu não terei medo do terror da noite, Senhor, porque tu és o meu guardador que não dorme nem cochila. Nas horas mais escuras, quando a solidão parece mais intensa e os medos parecem mais reais, eu sei que tu estás ao meu lado. Tu és a luz que brilha nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ti. Por isso, eu entrego a ti as minhas noites, os meus sonhos, o meu descanso. Guarda minha mente enquanto durmo. Protege meu coração dos ataques noturnos do inimigo e permite que eu acorde renovado e fortalecido para enfrentar cada novo dia. Também não temerei a seta que voa de dia, porque sei que tu és o meu escudo em todas as circunstâncias. Durante o dia, quando as pressões do trabalho parecem insuportáveis, quando as responsabilidades parecem esmagadoras, quando as pessoas ao meu redor parecem não entender minhas lutas, eu sei que tu estás comigo. Tu és o meu ajudador, o meu sustentador, aquele que supre todas as minhas necessidades, segundo as tuas riquezas em glória. As setas do desânimo, da frustração, da irritação e do estresse não me atingirão, porque estou protegido por ti. Senhor, a tua palavra declara que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas o mal não chegará até mim. Essa promessa enche meu coração de confiança e esperança. Não importa quantos ao meu redor estejam sendo derrotados pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero. Não importa quantos estejam sucumbindo às pressões da vida e aos ataques do inimigo. Eu permanecerei de pé, porque a minha confiança está em ti. Não é por minha própria força ou capacidade, mas pelo teu poder que opera em mim e me sustenta em todas as circunstâncias. Eu declaro nesta hora, ó Deus, que no Altíssimo fiz a minha habitação, e por isso nenhum mal me sucederá, e praga alguma chegará à minha tenda. Essa não é uma declaração de arrogância ou presunção, mas uma confissão de fé, baseada na tua palavra que é viva e eficaz. Eu escolho habitar em ti, permanecer em ti, viver em ti todos os dias da minha vida. Não como um visitante ocasional que aparece apenas nos momentos de desespero, mas como um filho que reconhece que a casa do Pai é o único lugar seguro em todo o universo. E porque habito em ti, as promessas de proteção se aplicam à minha vida, à minha família, à minha casa, ao meu trabalho e a tudo o que me diz respeito. Pai, eu clamo agora pela ministração dos teus santos anjos sobre a minha vida. A tua palavra promete que aos teus anjos darás ordem a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Eu creio nessa promessa com todo o meu coração e peço que tu envies agora mesmo teus mensageiros celestiais para me cercar, para me proteger, para guerrear a meu favor nas regiões celestiais onde batalhas espirituais estão sendo travadas. Que esses anjos poderosos me sustentem em suas mãos para que eu não tropece, para que eu não caia, para que eu não seja vencido pelas armadilhas do inimigo que estão espalhadas pelo meu caminho. Senhor, eu me levanto agora com autoridade espiritual e declaro que pisarei sobre o leão e sobre a cobra e calcarei aos pés o filho do leão e a serpente. O leão representa o inimigo que ruge buscando a quem possa devorar, aquele que ataca com ferocidade e tenta destruir através do medo e da intimidação. A serpente representa o engano, a mentira, a sutileza do mal que tenta envenenar minha mente com pensamentos de ansiedade, preocupação e desespero. Mas eu não serei devorado pelo leão, nem envenenado pela serpente, porque em Cristo Jesus eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus, eu piso agora sobre todo o espírito de medo que tem tentado me dominar.
piso sobre o medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo da solidão, o medo da morte, o medo do desconhecido. Todos esses medos são esmagados debaixo dos meus pés, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O medo não tem autoridade sobre minha vida, não tem permissão para controlar minhas decisões, não tem direito de roubar minha paz. Eu sou livre do medo pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário para minha completa libertação. Eu piso também sobre todo o espírito de ansiedade que tem roubado meu sono, minha alegria e minha capacidade de viver o presente. A ansiedade é uma mentira do inimigo que me faz viver no futuro que ainda não existe, preocupado com coisas que talvez nunca aconteçam, carregando fardos que tu não me pediste para carregar. Mas a tua palavra me ensina a não andar ansioso por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentar meus pedidos a ti. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu escolho essa paz agora. Eu recebo essa paz agora. Eu vivo nessa paz a partir de agora. Senhor, tu disseste em tua palavra que porque tão encarecidamente te amei, tu me livrarás e me porás em retiro alto, porque conheci o teu nome. Eu te amo, Senhor, não apenas com palavras, mas com todo o meu ser. Amo-te mais do que amo meus medos, mais do que amo minhas preocupações, mais do que amo o controle que tento exercer sobre minha própria vida. E porque te amo e conheço o teu nome, eu sei que tu me livrarás de toda angústia, de toda aflição, de todo ataque do inimigo. Tu me colocarás em lugar alto, acima das circunstâncias que tentam me afogar, acima dos problemas que parecem intransponíveis, acima das tempestades que rugem ao meu redor. Tu prometeste que quando eu te invocar, tu me responderás, e essa promessa é o fundamento da minha oração neste momento. Eu te invoco, Senhor, do fundo do meu coração, com toda a sinceridade da minha alma. Não venho a ti com palavras ensaiadas ou fórmulas religiosas vazias, mas com o clamor genuíno de alguém que precisa desesperadamente de ti. Responde-me, Senhor, não segundo os meus méritos, mas segundo a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Responde-me com tua paz, que acalma as tempestades, com tua força que sustenta os fracos, com tua sabedoria que ilumina os caminhos escuros. Tu disseste que estarás comigo na angústia, e essa promessa é como água fresca para minha alma sedenta. Nos momentos em que a angústia aperta meu peito e parece que não consigo respirar, tu estás comigo. Nos momentos em que as lágrimas correm pelo meu rosto e ninguém parece entender minha dor, tu estás comigo. Nos momentos em que me sinto completamente sozinho, mesmo cercado de pessoas, tu estás comigo. Tua presença é real, tua companhia é constante, teu amor é inabalável. E porque tu estás comigo, eu posso atravessar o vale da sombra da morte sem temer mal algum. Senhor, eu entrego a ti agora cada pensamento de ansiedade que tem habitado em minha mente. Entrego cada preocupação com o amanhã, cada medo do que pode acontecer, cada cenário negativo que minha imaginação tem criado. Leva esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Substitui essas mentiras pela tua verdade. Renova minha mente pelo poder do teu Espírito Santo. Que eu pense somente naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, que nisso eu pense continuamente. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito atormentador que tem perturbado minha paz e roubado meu descanso. Espíritos de tormento mental, de pensamentos obsessivos, de preocupações compulsivas, de medos irracionais,
eu ordeno que saiam da minha vida agora mesmo. Vocês não têm autoridade sobre mim porque eu pertenço a Cristo. Fui comprado por preço de sangue. Fui selado com o Espírito Santo da promessa. Saiam e não voltem mais, porque a casa da minha mente será preenchida pela presença do Espírito de Deus. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Pai, eu peço que tu cures as feridas emocionais que têm alimentado essa ansiedade e esse medo em minha vida. Muitas vezes, o medo de hoje tem raízes em dores do passado, em traumas que nunca foram completamente curados, em experiências que deixaram marcas profundas em minha alma. Mas tu és o Deus que sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Toca agora nas áreas mais profundas do meu ser. Alcança os lugares que ninguém mais pode alcançar. Cura as memórias que ainda causam dor. Restaura o que foi quebrado e faz todas as coisas novas pelo teu poder incomparável. Eu declaro que a partir de hoje caminho em novidade de vida, livre do domínio do medo e da ansiedade. Não porque as circunstâncias ao meu redor mudaram, mas porque minha perspectiva foi transformada pela tua palavra e pelo teu Espírito. Eu vejo agora com os olhos da fé, não com os olhos do medo. Eu enxergo as promessas, não os problemas. Eu contemplo a tua fidelidade, não as minhas limitações. E essa nova forma de ver a vida muda completamente a forma como eu enfrento cada dia, cada desafio, cada batalha que se apresenta diante de mim. Senhor, neste momento eu trago diante de ti especificamente essa ansiedade que tem sido como uma corrente invisível amarrada aos meus pés, impedindo-me de caminhar com liberdade e leveza pelos dias que tu me concedes. Essa ansiedade que se manifesta no aperto do peito quando acordo pela manhã, nos pensamentos acelerados que não me deixam dormir à noite, nas mãos que tremem diante de situações que antes eu enfrentava com naturalidade. Eu reconheço que essa ansiedade tem roubado de mim a capacidade de apreciar as bênçãos do presente, porque minha mente está constantemente presa nas preocupações do futuro. Tu conheces, ó Deus, cada sintoma que a ansiedade tem produzido em meu corpo e em minha mente. Conheces as noites em que o sono não vem, porque os pensamentos giram sem parar como um carrossel descontrolado. Conheces os momentos em que meu coração dispara sem motivo aparente e eu sinto que algo terrível está prestes a acontecer. Conheces a fadiga constante que sinto, porque minha mente nunca descansa, sempre processando preocupações, sempre antecipando problemas, sempre imaginando os piores cenários possíveis. Nada disso está escondido de ti, e por isso eu venho com toda a transparência pedir tua intervenção poderosa. Eu me arrependo, Senhor, por todas as vezes em que escolhi a ansiedade em vez de escolher a confiança em ti. Arrependo-me por todas as vezes em que alimentei os pensamentos de preocupação em vez de alimentar minha fé com a tua palavra. Arrependo-me por todas as vezes em que tentei carregar sozinho fardos que tu nunca me pediste para carregar, recusando entregar a ti o controle das situações que estão além da minha capacidade de resolver. Perdoa-me por ter duvidado da tua bondade, por ter questionado o teu cuidado, por ter agido como se tu não fosses suficientemente grande para cuidar de cada detalhe da minha vida. Neste momento, eu faço uma escolha consciente e deliberada de lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Não é apenas um versículo que eu recito de memória, mas uma verdade que eu escolho viver a partir de agora. Cada preocupação com as finanças, eu lanço sobre ti. Cada medo relacionado à minha saúde, eu lanço sobre ti. Cada ansiedade sobre o futuro dos meus filhos, da minha família, do meu casamento, eu lanço sobre ti. Cada incerteza sobre minha carreira, meu ministério, meu propósito nesta terra, eu lanço sobre ti. Tu és grande o suficiente para carregar tudo isso. E eu sou sábio o suficiente para reconhecer que não fui criado para viver sob esse peso. Senhor Jesus,
Tu disseste para não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, e basta a cada dia o seu próprio mal. Essa instrução não foi dada como uma sugestão opcional, mas como um mandamento amoroso de um pai que conhece as limitações dos seus filhos. Tu sabes que não fomos projetados para carregar o peso do futuro sobre nossos ombros. Tu sabes que nossa mente não foi criada para processar simultaneamente os problemas de hoje e os problemas imaginários de amanhã. Por isso, tu nos convidas a viver um dia de cada vez, confiando que a tua graça será suficiente para cada momento. Eu recebo agora essa graça para viver o presente sem ser escravizado pelas preocupações do futuro. Ajuda-me, Espírito Santo, a manter meus pensamentos ancorados no agora, apreciando as misericórdias que se renovam a cada manhã, reconhecendo as bênçãos que já estão presentes em minha vida, vivendo com gratidão em vez de viver com ansiedade. Quando minha mente quiser correr para o futuro e começar a criar cenários de medo, traz-me de volta ao presente. Lembra-me de que Tu és o Deus do agora, o grande Eu Sou, que está comigo neste exato momento e estará comigo em cada momento que ainda virá. Pai, eu peço que Tu quebres agora todo o ciclo de pensamentos ansiosos que tem se repetido em minha mente como um disco arranhado que toca sempre a mesma música de medo e preocupação. Esses padrões de pensamento que foram formados ao longo de anos, talvez décadas, essas trilhas neurais que minha mente percorre automaticamente sempre que enfrento situações de incerteza. Eu sei que a transformação da mente é um processo, mas eu creio que Tu podes acelerar esse processo pelo poder do Teu Espírito. Renova minha mente, reconstrói meus padrões de pensamento, cria em mim novas trilhas que levam à paz em vez de levarem ao desespero. Eu declaro guerra contra toda a fortaleza mental que a ansiedade construiu em minha mente ao longo dos anos. Fortalezas de pensamentos negativos, de expectativas pessimistas, de crenças limitantes que me fazem acreditar que o pior sempre vai acontecer. Em nome de Jesus, eu derribo essas fortalezas com as armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Derribo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Cada pensamento ansioso que tentar entrar em minha mente será confrontado com a verdade da palavra de Deus e será substituído por pensamentos de fé e esperança. Senhor, eu clamo pela paz que excede todo entendimento. Essa paz que não depende das circunstâncias externas, que não é abalada pelas notícias negativas, que não é roubada pelos problemas do dia a dia. A paz que o mundo oferece é frágil e temporária, baseada em condições favoráveis que podem mudar a qualquer momento. Mas a Tua paz é sólida e eterna, baseada em quem Tu és, e não no que está acontecendo ao meu redor. Eu escolho a Tua paz, eu recebo a Tua paz. Eu me revisto da Tua paz como uma armadura que protege meu coração e minha mente de todo ataque do inimigo. Que essa paz guarde meu coração como uma sentinela que vigia a entrada de uma cidade, não permitindo que nenhum inimigo entre sem ser confrontado. Que essa paz guarde minha mente como uma muralha que protege contra invasores, impedindo que pensamentos de ansiedade e medo estabeleçam residência em meu interior. Eu não fui criado para viver em constante estado de alerta, com o coração acelerado e a mente agitada. Fui criado para viver em comunhão contigo, descansando em Tua soberania, confiando em Teu cuidado, experimentando a serenidade que vem de saber que o Criador do universo está no controle de todas as coisas. Eu renuncio agora a toda a parceria que conscientemente ou inconscientemente fiz com o espírito de ansiedade. Renuncio ao hábito de me preocupar como se a preocupação pudesse resolver alguma coisa. Renuncio à crença de que se eu não me preocupar, as coisas vão dar errado.
Renuncio ao orgulho que me faz pensar que eu preciso ter tudo sob controle para que minha vida funcione. Renuncio à incredulidade que duvida da tua capacidade de cuidar de mim e dos que eu amo. Todas essas atitudes alimentaram a ansiedade em minha vida, e eu as abandono completamente para abraçar uma vida de fé e confiança em Ti. Espírito Santo, eu te peço que preencha cada espaço do meu ser que antes era ocupado pela ansiedade. Onde havia medo, planta coragem. Onde havia preocupação, planta confiança. Onde havia agitação, planta serenidade. Onde havia pensamentos negativos, planta esperança. Que eu seja tão cheio de Ti que não haja mais espaço para a ansiedade habitar. Que Tua presença seja tão real em minha vida que o medo não encontre lugar para se estabelecer. Que Teu fruto se manifeste em mim com abundância, especialmente o fruto da paz, que é evidência de uma vida rendida ao Teu senhorio. Eu declaro que a ansiedade não definirá mais quem eu sou, nem determinará como eu vivo. Eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou um filho de Deus que está aprendendo a confiar no Pai. Eu não sou refém dos meus medos, eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu não sou escravo das minhas preocupações, eu sou livre pela verdade que Cristo revelou. Minha identidade não está nas minhas lutas, mas em Cristo. E em Cristo eu tenho paz, tenho segurança, tenho esperança, tenho futuro. Essa é a verdade que eu declaro sobre minha vida, e essa verdade me liberta de toda mentira que o inimigo tentou plantar em meu coração. Senhor, eu te agradeço porque Tu já começaste uma boa obra em mim e vais completá-la até o dia de Cristo Jesus. A libertação da ansiedade não é apenas uma possibilidade distante, é uma promessa que está se cumprindo em minha vida a cada dia. Eu posso não ver a transformação completa ainda, mas eu creio que ela está acontecendo. Cada vez que eu escolho confiar, em vez de me preocupar, estou sendo transformado. Cada vez que eu declaro Tua palavra, em vez de concordar com o medo, estou sendo liberto. Cada vez que eu entro em Tua presença, em vez de me afundar na ansiedade, estou me tornando mais parecido com Cristo. Eu me comprometo diante de Ti a cultivar práticas diárias que alimentem minha fé e enfraqueçam a ansiedade. Comprometo-me a começar cada dia em Tua presença, buscando Tua face, antes de enfrentar as demandas do mundo. Comprometo-me a meditar em Tua palavra, permitindo que ela renove minha mente e transforme meus pensamentos. Comprometo-me a praticar a gratidão, reconhecendo as bênçãos em vez de focar nos problemas. Comprometo-me a orar sem cessar, mantendo uma conversa constante contigo ao longo do dia. Comprometo-me a confiar em Ti mesmo quando não entender Teus caminhos, sabendo que Tu és bom e que Teus planos para mim são de paz. Senhor, agora eu me posiciono diante de Ti para travar uma batalha direta e frontal contra todo espírito de medo que tem tentado dominar minha vida e roubar a coragem que Tu depositaste em meu coração. O medo tem sido como uma sombra que me segue a cada passo, sussurrando mentiras aos meus ouvidos, fazendo-me enxergar perigos onde não existem, paralisando-me diante de oportunidades que Tu colocaste em meu caminho. Mas hoje eu me levanto com a autoridade que Tu me deste em Cristo Jesus e declaro que o medo não terá mais a última palavra sobre minha vida, porque Tu não me deste o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu reconheço, ó Pai, que o medo tem muitas faces e se manifesta de diversas formas em minha vida. Existe o medo do fracasso que me impede de tentar coisas novas, de arriscar, de sair da zona de conforto onde me sinto falsamente seguro. Existe o medo da rejeição que me faz buscar constantemente a aprovação dos outros, moldando meu comportamento para agradar pessoas em vez de agradar a Ti. Existe o medo do futuro que me rouba a alegria do presente, fazendo-me viver em constante estado de apreensão pelo que ainda não aconteceu.
Existe o medo da morte, que coloca uma nuvem escura sobre minha existência, lembrando-me constantemente da minha fragilidade e mortalidade. Mas a tua palavra declara que o perfeito amor lança fora o medo, e eu me agarro a essa verdade com todas as minhas forças neste momento. O teu amor por mim é perfeito, completo, incondicional e inabalável. Tu me amaste antes da fundação do mundo. Tu me amaste quando eu ainda era teu inimigo. Tu me amaste a ponto de entregar teu próprio filho para morrer em meu lugar. Esse amor perfeito é o antídoto para todo medo que tenta me dominar. Quando eu compreendo verdadeiramente o quanto sou amado por ti, o medo perde seu poder sobre mim, porque se tu és por mim, quem será contra mim? Em nome de Jesus, eu confronto agora o medo do fracasso que tem me paralisado e impedido de avançar nos propósitos que tu tens para a minha vida. Quantas vezes eu deixei de obedecer à tua voz porque tive medo de não conseguir, de não ser bom o suficiente, de cometer erros diante dos outros? Quantas oportunidades eu desperdicei porque o medo me convenceu de que eu não estava preparado, de que não era o momento certo, de que outros poderiam fazer melhor do que eu. Mas tu não me chamaste para ser perfeito. Tu me chamaste para ser fiel. Tu não exiges de mim sucesso segundo os padrões do mundo. Tu exiges obediência e confiança no teu poder, que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu declaro que o medo do fracasso é uma mentira do inimigo projetada para me manter pequeno, limitado e ineficaz no reino de Deus. A verdade é que mesmo quando eu falho, tu és capaz de transformar meus erros em lições, minhas quedas em trampolins, minhas derrotas temporárias em vitórias eternas. Os maiores heróis da fé registrados nas Escrituras falharam repetidamente, mas tu os usaste poderosamente porque eles não permitiram que o medo do fracasso os impedisse de continuar tentando. Abraão mentiu, Moisés hesitou, Davi pecou gravemente, Pedro negou, mas todos eles são lembrados pela fé que demonstraram, não pelas falhas que cometeram. Senhor, eu também trago diante de ti o medo da rejeição que tem controlado tantas das minhas decisões e comportamentos ao longo da vida. Esse medo que me faz usar máscaras para esconder quem eu realmente sou, que me faz dizer sim quando deveria dizer não, que me faz buscar desesperadamente a aprovação de pessoas que talvez nunca me aceitem completamente. Esse medo nasceu de experiências dolorosas do passado, de momentos em que fui rejeitado, criticado, abandonado ou menosprezado por pessoas que deveriam ter me amado e protegido. Mas eu não posso permitir que as feridas do passado determinem como eu vivo o presente e o futuro. A verdade que eu declaro sobre minha vida é que eu sou aceito no amado, escolhido antes da fundação do mundo, adotado como filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mesmo que todas as pessoas deste mundo me rejeitem, tu nunca me rejeitarás. Mesmo que eu seja desprezado pelos homens, sou precioso aos teus olhos. Mesmo que eu não seja bom o suficiente para os padrões humanos, sou completamente aceito por ti, através do sacrifício de Jesus na cruz. Essa aceitação não depende do meu desempenho, não pode ser perdida por causa dos meus erros, não flutua de acordo com as opiniões alheias. Eu sou teu, e isso basta. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a raiz de rejeição que foi plantada em meu coração através de palavras cruéis, abandono, traição ou negligência. Essas raízes têm produzido frutos amargos de insegurança, baixa autoestima, necessidade excessiva de aprovação e medo constante de ser abandonado novamente. Mas tu és o Deus que arranca as raízes más e planta em seu lugar árvores de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Arranca de mim toda a raiz de rejeição e planta em seu lugar a certeza inabalável de que sou amado, aceito e valorizado pelo Criador do universo. Agora, eu me volto contra o medo do futuro que tem roubado minha capacidade de viver plenamente o presente.
Esse medo que me faz acordar no meio da noite com o coração acelerado, imaginando cenários terríveis que provavelmente nunca acontecerão. Esse medo que me faz gastar energia emocional com problemas que ainda não existem, deixando-me exausto para enfrentar os desafios reais do dia a dia. Esse medo que transforma cada incerteza em uma ameaça, cada mudança em uma catástrofe potencial, cada notícia negativa em uma profecia de desgraça sobre minha vida. Mas tu, Senhor, és o Deus que conhece o fim desde o princípio, que tem todos os meus dias escritos no teu livro antes mesmo de eu nascer. O futuro que me parece tão incerto e ameaçador está completamente sob o teu controle soberano. Tu já estás lá, no amanhã que eu tanto temo, preparando o caminho, providenciando recursos, orquestrando circunstâncias para o meu bem. Eu não preciso temer o futuro, porque tu já o conquistaste. Tu já venceste cada batalha que ainda vou enfrentar. Tu já providenciaste cada necessidade que ainda vou ter. Eu declaro com fé que os planos que tu tens para mim são planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Essa declaração profética feita através de Jeremias ao povo de Israel em meio ao exílio é também uma promessa para mim em meio às incertezas da vida. Não importa quão escura pareça a noite presente, o amanhecer que tu preparaste para mim é glorioso. Não importa quão difícil seja o vale que estou atravessando, o destino que tu estabeleceste para mim é de vitória. O medo do futuro é derrotado pela esperança que tu plantas em meu coração através da tua palavra. Senhor, eu também confronto nesta hora o medo da morte que, de forma sutil ou explícita, tem influenciado tantas das minhas atitudes e decisões. A consciência da minha mortalidade, em vez de me levar a viver com propósito e urgência, tem me levado a viver com ansiedade e paralisia. O medo de perder pessoas que amo, o medo de doenças graves, o medo do desconhecido que existe além desta vida, tem sido como uma nuvem que obscurece a alegria que deveria caracterizar minha caminhada contigo. Mas a tua palavra declara que Jesus, através da sua morte e ressurreição, destruiu aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrou todos aqueles que, pelo medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Eu fui liberto dessa escravidão pelo sangue de Jesus. A morte não é mais minha inimiga final, mas uma porta de entrada para a eternidade na tua presença. O aguilhão da morte foi removido, a vitória do sepulcro foi anulada, e eu posso declarar com Paulo que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito de medo da morte solte sua garra sobre minha vida agora mesmo. Eu não viverei mais como escravo desse medo, constantemente preocupado com a preservação da minha existência física a ponto de deixar de viver verdadeiramente. Eu abraço a vida abundante que Jesus veio me dar. Uma vida vivida com coragem, propósito e alegria, independentemente de quantos dias ainda me restem nesta terra. Cada dia é um presente, cada respiração é uma dádiva, e eu viverei cada momento com gratidão e ousadia. Pai, eu peço que tu me revista agora com o manto da coragem que vem somente de ti. A coragem que Josué recebeu quando assumiu a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. Tu disseste a ele repetidamente para ser forte e corajoso. Não porque a tarefa diante dele fosse fácil, mas porque tu estarias com ele onde quer que ele fosse. Essa mesma promessa é minha hoje. Eu posso ser forte e corajoso, não porque sou capaz em mim mesmo, mas porque tu estás comigo em cada batalha, em cada desafio, em cada situação que exige coragem além das minhas forças naturais. Eu declaro que a partir de hoje, eu caminho em coragem santa. Uma coragem que não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar do medo, confiando que tu és maior do que qualquer coisa que eu possa enfrentar. Quando o medo sussurrar que eu não sou capaz, eu declararei que tudo posso naquele que me fortalece.
Quando o medo gritar que o perigo é grande demais, eu declararei que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Quando o medo tentar me paralisar, eu darei o próximo passo em fé, sabendo que Tu estás segurando minha mão. Senhor Deus dos exércitos, neste momento eu me levanto na autoridade que Tu me concedeste através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e assumo minha posição como filho do Deus Altíssimo, revestido de poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eu não venho diante de Ti como alguém derrotado, cabisbaixo e envergonhado, mas como um guerreiro que reconhece a vitória já conquistada e que agora caminha para tomar posse do que já lhe pertence por direito de herança. A opressão do medo que tem pesado sobre minha vida não tem autoridade para permanecer, porque eu pertenço àquele que venceu o mundo e todas as suas trevas. Eu reconheço que por muito tempo vivi abaixo do meu privilégio como filho Teu, permitindo que o medo me oprimisse, como se eu fosse um órfão desamparado neste mundo hostil. Vivi como se não tivesse um Pai poderoso que cuida de mim, como se não tivesse acesso ao trono da graça, como se não tivesse à minha disposição todo o arsenal do céu para enfrentar as batalhas da vida. Mas hoje eu desperto para a realidade da minha identidade em Cristo. E essa identidade inclui a autoridade espiritual sobre todo o poder das trevas que tenta me oprimir, intimidar e paralisar através do medo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu me dirijo agora diretamente a todo espírito de medo que tem operado contra minha vida, minha família, minha mente e minhas emoções. Eu te reconheço, espírito maligno, e te exponho à luz da verdade de Deus. Tu não és apenas um sentimento natural. Tu és uma entidade espiritual que tem se aproveitado das minhas fraquezas, das minhas feridas e das minhas experiências traumáticas para estabelecer fortalezas em minha mente. Mas o teu tempo de domínio acabou, porque eu acordei para a verdade de quem eu sou em Cristo e para a autoridade que me foi delegada. Eu ordeno, em nome de Jesus, que todo espírito de medo que tem oprimido minha vida solte agora mesmo a sua garra sobre mim. Tu não tens direito legal de permanecer, porque eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa e transferido do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Qualquer porta que foi aberta no passado através de pecado, trauma, palavras malditas ou envolvimento com práticas ocultas, eu fecho agora pelo sangue de Jesus e declaro que essas portas permanecerão fechadas e seladas para sempre. Espírito de medo da morte, eu te ordeno que saia da minha vida agora mesmo em nome de Jesus. Tu tens usado a consciência da mortalidade para me manter em constante estado de ansiedade e paralisia. Mas eu declaro que a morte já foi vencida na ressurreição de Cristo e não tem mais poder sobre mim. Eu não temerei a morte, porque sei que ela é apenas uma passagem para a eternidade na presença do meu Pai. Sai agora e não voltes mais, porque este templo pertence ao Espírito Santo e não há lugar para ti aqui. Espírito de medo do futuro, eu te ordeno que solte minha mente agora mesmo em nome de Jesus. Tu tens me mantido refém de preocupações com coisas que ainda não aconteceram e que provavelmente nunca acontecerão, roubando minha paz e minha capacidade de viver o presente com alegria. Mas eu declaro que o meu futuro está nas mãos do Deus que conhece o fim desde o princípio, e eu confio completamente no seu cuidado. Sai agora e não voltes mais, porque minha mente foi redimida pelo sangue de Jesus e será ocupada por pensamentos de fé e esperança. Espírito de medo da rejeição, eu te ordeno que deixe meu coração agora mesmo, em nome de Jesus. Tu tens usado as feridas do passado para me manter em constante busca por aprovação humana, fazendo-me viver como escravo das opiniões alheias. Mas eu declaro que sou aceito no amado, escolhido antes da fundação do mundo, e a aceitação de Deus é a única que verdadeiramente importa. Sai agora e não voltes mais.
porque meu coração foi curado pelo amor do Pai e será preenchido pela segurança da minha identidade em Cristo. Espírito de medo do fracasso, eu te ordeno que liberte minha vontade, agora mesmo em nome de Jesus. Tu tens me paralisado diante de oportunidades e desafios, convencendo-me de que eu não sou capaz, de que vou falhar, de que serei envergonhado diante de todos. Mas eu declaro que posso todas as coisas naquele que me fortalece. E mesmo que eu falhe, meu Deus é capaz de transformar minhas falhas em degraus para o sucesso. Sai agora e não voltes mais, porque minha vontade foi liberta para obedecer a Deus com coragem e determinação. Eu também me posiciono contra toda a opressão de medo que tem vindo contra minha família, meu cônjuge, meus filhos, meus pais e todos aqueles que estão debaixo da minha cobertura espiritual. Em nome de Jesus, eu estendo minha autoridade como sacerdote do meu lar e declaro que o medo não terá permissão para oprimir aqueles que eu amo. Eu cubro minha família com o sangue de Jesus e declaro que somos protegidos pelo poder do Altíssimo. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhum terror noturno nos assombrará. Nenhum medo terá permissão para habitar em nossa casa. Senhor, eu te peço que envies teus anjos guerreiros para estabelecer um cerco de proteção ao redor da minha vida e da minha família. Que esses mensageiros celestiais sejam posicionados como sentinelas, impedindo qualquer investida do inimigo que tente trazer medo, terror ou opressão contra nós. A tua palavra declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E eu reivindico essa promessa para mim e para todos os meus. Que a presença angelical seja tão real em nossa casa que o medo não encontre brecha para entrar. Eu declaro que a partir de hoje eu caminho em uma nova dimensão de autoridade espiritual, não mais como vítima das circunstâncias ou refém dos ataques do inimigo, mas como um filho de Deus que conhece sua posição e exerce seu poder delegado. Quando o medo tentar se aproximar, eu não recuarei em covardia, mas avançarei em fé, confrontando-o com a palavra de Deus e expulsando-o em nome de Jesus. Eu fui criado para dominar, não para ser dominado, para reinar, não para ser escravizado, para vencer, não para ser derrotado. Pai, eu te agradeço porque a autoridade que tu me deste não é baseada em minha própria força ou capacidade, mas no poder do nome de Jesus, diante do qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. Não é pela minha eloquência nas orações, não é pela minha perfeição moral, não é pelo meu conhecimento teológico que eu tenho autoridade sobre o medo, mas unicamente pelo sangue de Jesus que me purificou e pelo Espírito Santo que habita em mim. Essa autoridade é um presente da graça e eu a recebo com gratidão e a exercerei com responsabilidade. Eu também reconheço que a autoridade espiritual é mantida através de uma vida de santidade, obediência e intimidade contigo. Por isso, eu me comprometo a viver de forma digna do chamado que recebi, afastando-me de todo pecado que possa dar brecha ao inimigo, cultivando uma vida de oração e comunhão contigo, permanecendo firme na tua palavra, que é a espada do Espírito. Não basta expulsar o medo uma vez. É necessário manter as portas fechadas através de uma vida consagrada que não dá lugar ao diabo. Senhor, eu peço que tu me ensines a caminhar diariamente nessa autoridade, não de forma arrogante ou presunçosa, mas com a humildade de quem sabe que todo poder vem de ti e deve ser usado para a tua glória. Que eu seja sensível à direção do Espírito Santo, discernindo quando é hora de confrontar, quando é hora de resistir, quando é hora de declarar e quando é hora de simplesmente descansar em tua soberania. Que minha vida seja uma demonstração do poder do Evangelho que liberta os cativos e destrói as obras do diabo. Eu declaro que o medo foi destronado da minha vida e que a fé agora ocupa o lugar de governo em meu coração e em minha mente. Onde o medo reinava com tirania, a fé agora governa com graça. Onde o medo produzia paralisia,
A fé agora produz ação corajosa. Onde o medo gerava desespero, a fé agora gera esperança inabalável. Essa mudança de governo não é temporária ou superficial, mas profunda e permanente, porque foi estabelecida pelo poder de Deus e selada pelo sangue de Jesus. Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste e respondeste ao meu clamor. Agradeço porque enquanto eu orava, tu estavas agindo no mundo espiritual, quebrando correntes, derrubando fortalezas, expulsando opressores e estabelecendo teu reino em minha vida. Eu não preciso esperar para ver os resultados. Eu os recebo pela fé agora mesmo, sabendo que o que foi decretado no céu será manifestado na terra. A libertação já aconteceu no espírito e em breve será visível em cada área da minha vida natural. Senhor, agora que as fortalezas do medo foram confrontadas e a autoridade espiritual foi estabelecida sobre minha vida, eu venho diante de ti com um coração aberto e sedento, pedindo que tu restaures completamente a paz que o inimigo tentou roubar de mim durante tanto tempo. A paz que tu prometeste não é como a paz que o mundo oferece, uma paz superficial e temporária, que depende de circunstâncias favoráveis, mas é uma paz profunda, sobrenatural e inabalável, que permanece firme mesmo em meio às maiores tempestades. Eu preciso dessa paz, Senhor. Eu anseio por ela com todo o meu ser, porque minha alma está cansada de viver em constante estado de alerta e tensão. A tua palavra declara que tu deixaste paz conosco, que tu nos deste a tua paz e que não devemos permitir que nosso coração se perturbe nem se atemorize. Essa declaração de Jesus aos seus discípulos na véspera da crucificação é também uma declaração para mim hoje, em meio às minhas próprias batalhas e incertezas. Tu não apenas prometeste paz, tu a concedeste como um presente, como uma herança que me pertence por direito de filiação. Eu reivindico essa paz agora, não como algo distante que preciso conquistar, mas como algo que já é meu e que preciso apenas receber e habitar. Pai, eu reconheço que minha mente tem sido um campo de batalha, onde pensamentos de medo, ansiedade e preocupação têm lutado constantemente contra pensamentos de fé, esperança e confiança em Ti. Por muito tempo, os pensamentos negativos pareciam vencer, dominando minha mente como invasores que tomaram posse de um território que não lhes pertencia. Mas hoje, eu declaro que minha mente é território do reino de Deus, comprada pelo sangue de Jesus, habitada pelo Espírito Santo, e eu não permitirei mais que pensamentos contrários à Tua palavra estabeleçam residência nela. Eu te peço, Senhor, que Tu renoves completamente a minha mente, transformando-a segundo o padrão da Tua palavra e não segundo os padrões deste mundo. A Tua palavra me instrui a ser transformado pela renovação da mente, para que eu possa experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Essa renovação não é um processo que eu posso realizar com minhas próprias forças. É uma obra sobrenatural do Teu Espírito que eu recebo pela fé. Renova minha mente, Pai. Remove os padrões de pensamento destrutivos e estabelece novos padrões baseados na verdade do Evangelho. Onde havia pensamentos de catástrofe e desastre iminente, planta pensamentos de esperança e expectativa do Teu bem. Onde havia pensamentos de incapacidade e inadequação, planta pensamentos de suficiência em Cristo e confiança no Teu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Onde havia pensamentos de abandono e solidão, planta pensamentos da Tua presença constante e do Teu cuidado infalível. Onde havia pensamentos de condenação e vergonha, planta pensamentos de graça, perdão e aceitação no amado. Que cada pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, como um prisioneiro de guerra que é subjugado pelo exército vitorioso. Senhor, eu também te peço que cures as memórias traumáticas que têm alimentado o medo em minha vida ao longo dos anos.
Existem experiências do passado que deixaram marcas profundas em minha alma. Momentos de dor, perda, traição, violência ou abandono que ficaram gravados em minha memória, como feridas que nunca cicatrizaram completamente. Essas memórias têm sido como gatilhos que disparam reações de medo, mesmo quando não há perigo real presente, mantendo-me refém de um passado que deveria ter ficado para trás. Eu te convido, Espírito Santo, a entrar em cada uma dessas memórias dolorosas e trazer a tua cura restauradora. Tu és o Deus que está presente em todos os tempos, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tu podes entrar no meu passado e trazer redenção para aquilo que o inimigo usou para me destruir. Onde houve trauma, traz cura. Onde houve dor, traz conforto. Onde houve medo, traz segurança. Onde houve abandono, traz a consciência da tua presença que nunca me deixou, mesmo nos momentos mais escuros da minha história. Eu declaro que as memórias do passado não terão mais poder para determinar minhas reações no presente e minhas expectativas para o futuro. O que aconteceu, aconteceu, e não pode ser mudado, mas a forma como eu processo e interpreto essas experiências pode ser completamente transformada pelo poder do Evangelho. Aquilo que o inimigo planejou para o mal, tu és capaz de converter para o bem. As cicatrizes que eu carrego não serão mais símbolos de derrota, mas testemunhos da tua graça, que me sustentou e me trouxe até aqui. Pai, eu te peço que estabeleças em minha mente um novo padrão de pensamento baseado nas 8 virtudes que Paulo descreveu aos Filipenses. Que eu aprenda a pensar em tudo o que é verdadeiro, rejeitando as mentiras do medo que distorcem a realidade. Que eu pense em tudo o que é honesto, cultivando integridade em meus pensamentos e não me deixando levar por imaginações vergonhosas. Que eu pense em tudo o que é justo, alinhando minha mente com os teus padrões de retidão e não com os padrões tortos do mundo. Que eu pense em tudo o que é puro, guardando minha mente da contaminação de pensamentos impuros que abrem portas para o inimigo. Que eu pense em tudo o que é amável, cultivando pensamentos de bondade e compaixão em vez de pensamentos de amargura e ressentimento. Que eu pense em tudo o que é de boa fama, focando naquilo que edifica e não naquilo que destrói. Que eu pense em toda virtude e em todo louvor, direcionando minha mente para ti e para as tuas obras maravilhosas, em vez de para os problemas e ameaças que me cercam. Senhor, eu também te peço que restaures minha capacidade de descansar verdadeiramente em ti, confiando no teu cuidado, sem a necessidade de estar constantemente vigilante e preocupado. O medo tem me mantido em um estado de hipervigilância que esgota minhas forças físicas, emocionais e espirituais, como se eu precisasse estar sempre alerta para me proteger de perigos iminentes. Mas tu és o meu protetor. Tu és o meu escudo, tu és a minha fortaleza, e eu posso descansar na sombra das tuas asas, sabendo que tu nunca dormes nem cochilias. A tua palavra declara que tu dás sono aos teus amados, e eu reivindico essa promessa para a minha vida. Que eu possa deitar e dormir em paz, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que as noites de insônia, causadas pela ansiedade e pelo medo, sejam substituídas por noites de descanso restaurador na certeza do teu cuidado. Que eu aprenda a soltar as preocupações nas tuas mãos antes de dormir, confiando que tu continuarás trabalhando enquanto eu descanso. Porque tu és o Deus que não precisa de descanso. Eu declaro que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Essa paz não é algo que eu preciso fabricar ou manter com esforço próprio. É um presente da graça que guarda ativamente meu coração e minha mente como um soldado que protege uma cidade. Quando pensamentos de medo tentarem invadir, a paz de Deus os interceptará. Quando emoções de ansiedade tentarem me dominar, a paz de Deus as acalmará.
Essa paz é minha guarda, minha proteção, minha fortaleza interior. Pai, eu te agradeço porque Tu és o Deus de toda a paz, e a paz é uma expressão da Tua própria natureza que Tu compartilhas conosco através do Espírito Santo. O fruto do Espírito inclui paz, e essa paz cresce em minha vida à medida que eu permaneço conectado a Ti, como o ramo permanece na videira. Eu me comprometo a cultivar essa conexão diária contigo através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes, porque sei que a paz floresce no solo da intimidade contigo. Eu também declaro que minha mente renovada será uma mente de fé, que escolhe crer nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-las. A fé não é a ausência de dúvidas ou questionamentos, mas a decisão de confiar em Ti, apesar das dúvidas, de avançar apesar dos questionamentos, de permanecer firme apesar das aparências. Minha mente renovada não será ingênua ou alienada da realidade, mas será uma mente que interpreta a realidade através das lentes da fé, vendo as situações como Tu as vês. Senhor, que a paz que Tu estás restaurando em minha vida transborde para todos ao meu redor, tornando-me um instrumento da Tua paz em um mundo cheio de medo e ansiedade. Que as pessoas percebam algo diferente em mim, uma serenidade que não vem das circunstâncias, uma confiança que não depende de garantias humanas, uma esperança que não se abala diante das más notícias. Que minha vida seja um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, que liberta do medo e estabelece paz duradoura. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu chego agora ao momento culminante desta oração de guerra espiritual e reconheço que toda batalha contra o medo, toda confrontação contra as forças das trevas, toda perseverança na caminhada da fé depende fundamentalmente de eu estar devidamente revestido com a armadura completa que Tu providenciaste para os Teus filhos. A Tua palavra em Efésios capítulo 6 me instrui a vestir toda a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firme. Eu não quero entrar em batalha desprotegido, vulnerável aos ataques do inimigo. Por isso, eu venho diante de Ti para conscientemente vestir cada peça dessa armadura espiritual. Eu começo cingindo meus lombos com o cinto da verdade, reconhecendo que a verdade é o fundamento sobre o qual toda a armadura se sustenta. O inimigo é o pai da mentira, e suas principais armas contra mim são as mentiras que ele sussurra aos meus ouvidos sobre quem eu sou, sobre quem Tu és e sobre as circunstâncias que me cercam. Mas eu me posiciono na verdade da Tua palavra, que declara que sou filho do Deus Altíssimo, amado com amor eterno, perdoado de todos os meus pecados, aceito no amado e destinado à vitória. Essa verdade me protege das mentiras do medo que tentam me convencer de que estou sozinho, desamparado e destinado ao fracasso. Eu visto agora a couraça da justiça, que protege meu coração dos ataques de condenação e acusação que o inimigo constantemente lança contra mim. Essa justiça não é minha própria justiça, que é como trapos de imundícia diante da Tua santidade, mas é a justiça de Cristo que me foi imputada pela fé. Quando o acusador vier me lembrar dos meus pecados passados, dos meus fracassos e das minhas falhas, eu apontarei para a cruz, onde Jesus pagou completamente por todas as minhas transgressões. A couraça da justiça me dá ousadia para entrar na Tua presença sem medo de condenação, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz, para que eu esteja sempre pronto para caminhar nos lugares onde Tu me enviares, levando a mensagem de esperança e salvação a um mundo perdido e aterrorizado pelo medo. Meus pés não serão paralisados pelo medo de testemunhar, pelo medo de ser rejeitado ou pelo medo de enfrentar oposição. Pelo contrário, meus pés serão formosos sobre os montes,
anunciando boas novas, proclamando a paz, dizendo a todos que o nosso Deus reina. A paz que tu restauraste em meu coração transbordará para todos ao meu redor, através do meu testemunho de vida e de palavras. Eu tomo agora o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. O inimigo não cessará de lançar seus dardos contra mim, dardos de dúvida, de medo, de desânimo, de tentação e de acusação. Mas o escudo da fé interceptará cada um desses dardos antes que eles possam me ferir. Minha fé não está em mim mesmo, não está nas circunstâncias, não está em outras pessoas, mas está firmemente ancorada em ti, o Deus fiel, que nunca falha, que nunca mente e que nunca abandona os seus filhos. Com esse escudo levantado, eu avanço sem medo para a batalha. Eu coloco sobre minha cabeça o capacete da salvação, que protege minha mente dos ataques do inimigo contra meus pensamentos e minha identidade. O capacete me lembra constantemente de que eu fui salvo pela graça, de que minha salvação está garantida pelo sangue de Jesus, de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando pensamentos de desespero tentarem invadir minha mente, o capacete da salvação me lembrará da esperança eterna que tenho em ti. Quando pensamentos de insignificância tentarem me diminuir, o capacete me lembrará de que sou tão valioso que tu enviaste teu próprio filho para morrer por mim. Eu empunho agora a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva da armadura, capaz não apenas de me defender, mas de atacar e destruir as fortalezas do inimigo. Jesus, quando foi tentado no deserto, derrotou Satanás usando a palavra, declarando: está escrito, diante de cada mentira e tentação. Eu seguirei o exemplo do meu mestre, usando a palavra como minha arma principal contra todo medo, toda mentira e toda opressão. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual foi enviada. Senhor, eu reconheço que vestir a armadura não é um ritual mágico ou uma fórmula religiosa, mas uma decisão consciente de viver na realidade espiritual que tu estabeleceste para os teus filhos. Cada peça da armadura representa uma verdade do Evangelho que eu preciso abraçar, crer e viver diariamente. A armadura não é algo que eu visto apenas em momentos de crise, mas é minha vestimenta permanente como soldado do exército do Senhor. Eu me comprometo a viver revestido dessa armadura todos os dias da minha vida, consciente da batalha espiritual que me cerca. Eu também reconheço que a armadura é completada pela oração, como Paulo instrui logo após descrever cada peça. Ele diz para orar em todo o tempo no Espírito, com toda oração e súplica, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o que ativa a armadura, o que mantém a conexão com o quartel-general do céu, o que garante suprimento constante de força e direção para a batalha. Eu me comprometo a ser uma pessoa de oração, não apenas em momentos de desespero, mas como estilo de vida, como respiração espiritual contínua. Pai, eu te agradeço porque tu não me enviaste para a batalha desarmado ou despreparado. Tu providenciaste tudo o que eu preciso para vencer, e a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. Eu não luto para conquistar a vitória. Eu luto a partir da vitória que Jesus já conquistou. Essa perspectiva muda completamente minha postura na batalha, porque eu não estou tentando vencer um inimigo incerto. Eu estou aplicando uma derrota que já foi decretada sobre um inimigo já vencido. O medo foi derrotado na cruz, e eu apenas preciso fazer valer essa derrota em minha vida diária. Eu declaro que a partir de hoje, eu caminho como um guerreiro vitorioso, não como uma vítima assustada. O medo não terá mais domínio sobre minha vida, porque eu pertenço àquele que venceu o mundo e todas as suas trevas. Eu enfrentarei cada dia com coragem santa,
sabendo que tu estás comigo, que teus anjos me cercam, que o Espírito Santo me guia e que a vitória final já está garantida. Mesmo que eu enfrente batalhas difíceis, mesmo que eu sofra feridas no caminho, eu sei que no final eu estarei de pé, mais do que vencedor através daquele que me amou. Senhor, eu entrego nas tuas mãos todos os medos que foram confrontados nesta oração, todas as fortalezas que foram derrubadas, todas as feridas que foram expostas para a cura. Eu confio que tu completarás a obra que começaste em mim, que tu continuarás me libertando, me curando, me fortalecendo e me capacitando para viver a vida abundante que Jesus veio me dar. Eu não serei mais escravo do medo. Serei servo do Deus vivo, caminhando em liberdade, paz e autoridade espiritual. Eu também oro por todos aqueles que estão ouvindo esta oração neste momento. Cada pessoa que está lutando contra o medo em suas diversas formas e manifestações. Que a mesma libertação que eu recebi seja derramada sobre cada um deles. Que as correntes do medo sejam quebradas, que as fortalezas mentais sejam derrubadas, que a paz de Deus invada cada coração perturbado. Que esta oração seja um ponto de virada na vida de cada pessoa que a ouviu com fé, marcando o início de uma nova jornada de liberdade e vitória em Cristo Jesus. Pai, eu te agradeço por teres me ouvido, por teres respondido, por teres agido poderosamente enquanto eu orava. Agradeço porque tu és um Deus que se importa com cada detalhe da minha vida, que conhece cada medo escondido no meu coração e que tem poder para me libertar completamente. Agradeço pelo sangue de Jesus que me purifica, pelo Espírito Santo que me fortalece, pela palavra que me guia e pela comunidade de fé que me sustenta. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados a ti, agora e para sempre. Amém e amém. E a todos vocês que caminharam comigo através desta oração, que abriram seus corações diante de Deus e permitiram que Ele trabalhasse nas áreas mais profundas de suas vidas, eu quero dizer que vocês não estão sozinhos nesta jornada. Se esta oração tocou seu coração, se você sentiu a presença de Deus ministrando cura e libertação, eu quero te convidar a fazer parte desta família que está sendo edificada aqui neste canal. Inscreva-se, ative o sininho de notificações e venha caminhar conosco diariamente na busca por uma vida de fé mais profunda e vitoriosa. Juntos somos mais fortes e juntos veremos a glória de Deus se manifestar de maneiras extraordinárias. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Que vocês saiam desta oração transformados, fortalecidos, cheios de fé e prontos para viver a vida abundante que Deus preparou para cada um. O medo foi vencido, a paz foi restaurada, a fé foi fortalecida e a armadura foi vestida. Agora, vão e vivam como os vencedores que vocês são em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.